Fala galera, mais um Plenicast, eu sou o Renato, tô aqui com o Gustavo. Fala pessoal, vambora! E hoje um assunto um pouco diferente, né, Gu? Do nosso habitual, na verdade. Um pouco diferente, mas tem tudo a ver com educação, né? Educação sexual. Tudo a ver. Tudo a ver com saúde, com educação, enfim, então... Com certeza. E nossa convidada é uma sexóloga, certo? Esse é o termo? Uhum. Ou terapeuta sexual, enfim. Marina Vasco, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Ô, Mai, começa se apresentando, falando da sua bagagem, da sua trajetória. E já, de repente, falando como uma pessoa pode virar uma terapeuta sexual. A gente estava falando sobre isso, né? Como se formar em Qual sexologia, o caminho, né? Ou saúde sexual, enfim. Legal. Bom, obrigada. Amei estar aqui, né? Faz tempo que a gente estava tentando um horário. E acho que está ideal. Férias, né? Todo mundo meio tranquilo, assim. Aí mais deu relax, certo. Boa. Então, assim, eu sou psicóloga de formação, né? E eu digo que eu sempre quis ser o que eu sou. Só que nem sempre a gente sabe disso no momento certo da vida, né? Eu fiz psicologia. Aí, no último ano de psicologia, quando tenho a Semana da Psicologia, foi um profissional, eu fiz em Franca, a minha faculdade. Foi um profissional daqui de São Paulo, dar uma aula lá, falar sobre sexualidade. A hora que ele entrou na sala, ele começou a falar. Eu falei, gente, é isso que eu sempre quis ser na minha vida, eu quero ser sexóloga, né? E como eu morava no interior, eu fui começar a procurar, e não tinha toda essa rede social que tem hoje, essa facilidade. Eu fui para Ribeirão Preto, na USP, procurar essa área, e fiz uma matéria como aluna especial lá, com a doutora Maria Alves Toledo Bruns, lembro direitinho o nome dela, que era uma psicóloga que dava aula na especialização que eu fiz aqui em São Paulo, que se chama SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. E aí eu logo vim para cá para fazer essa pós-graduação. E aí depois que eu acabei a pós-graduação, que é uma especialidade mesmo, né, em sexualidade humana, aí eu já fui pedir estágio no Hospital das Clínicas, que foi onde eu fiquei por 15 anos, que chama PROSEX, que é o Projeto de Estudos em Sexualidade. E que é coordenado pela professora Carmita Ábido, que é uma psiquiatra super renomada, né, no mundo todo, na área de saúde sexual. E aí eu fiquei lá por 15 anos. Eu era concursada na minha cidade ainda quando eu comecei a trabalhar aqui, então eu viajava toda semana de ônibus para ficar aqui gratuitamente, que era um estágio, até conseguir ser efetivada no PROSEX e aí deixar a prefeitura que eu era concursada na minha cidade. Que eu ganhava lá e gastava aqui, ganhava lá e gastava aqui. Aí, quando eu comecei a ganhar aqui, eu parei de pedir dispensa de lá e continuei aqui. E tenho o meu consultório. Também fiz um MBA em gestão de pessoas, onde também queria levar para as empresas, né, o trabalho da sexualidade, porque eu acho que é fundamental que uma pessoa esteja se dando bem consigo mesma, tendo o prazer de ser quem ela é, tendo prazeres, né, na vida, para ela produzir bem. Então, eu acho que isso, toda empresa devia me contratar para fazer uma palestra de motivação, porque é algo que é fundamental. E aí, acabei ficando aqui, hoje eu tenho meu consultório, faço palestras fora, faço palestras para grupo de pessoas quando me contratam, né, meio que não querem aparecer, é o que eu acho que é o que mais tem ainda hoje em dia. Atendo muitos casais, e atendo pais que querem saber, né? Ah, como que eu faço? Meu filho está começando a apresentar algumas... Está aparecendo a sexualidade do meu filho pequenininho, o que eu faço? E acho muito legal isso, porque é interessante para não reprimir, né? As crianças, porque eu falo que criança reprimida sexualmente, normalmente é um adulto que vai ter problemas sexuais. E isso não faz bem para a autoestima de ninguém, né? Claro. Então, na clínica eu atendo individualmente, atendo casais, orientação de pais e dou palestras aí em todos os lugares. Só uma coisa aí, antes que você perguntar, a gente começou falando assim, talvez não tenha muito a ver com o assunto, mas eu estava pensando aqui, né? A gente tem uma pós-graduação que é nutrição esportiva e estética, por exemplo, e tem uma outra pós-graduação que é saúde da mulher, né? Ginecologia, enfim. Sim. E na realidade, por exemplo, no lado de estética, a pessoa às vezes chega no consultório do nutricionista, por exemplo, e quer ficar bem esteticamente. Sim. É verdade. Por que ele quer ficar bem esteticamente? Uma grande parte, lógico, para se sentir bem, então é para atrair o sexo oposto, ou para atrair alguém, né? E aí, se atrai esse alguém, como é que faz, né? Porque se é reprimido, se tem alguma dificuldade, se tem algum problema, algum distúrbio, sei lá, alguma coisa que não tem uma vida sexual plena.
Então é sempre importante ter essa educação sexual. Como você falou do filho, né? Pô, o filho de repente tem o pai, né, chega para te procurar, olha, eu estou notando isso no meu filho, como que eu faço? Se não tiver essa ação, é como você vai se tornar um adulto infeliz, né? Exatamente. Assim, eu ouço muito dos adultos, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança e eu estava me masturbando na sala. Eu não sabia que era isso, né? Porque é claro que a criança, quando ela está fazendo isso, muitas vezes ela não sabe. Eu posso até falar sobre esse desenvolvimento sexual, que eu acho que é interessante de entender. Quando que a criança entende que é sexo, quando ela não entende que é. E aí, de repente, minha mãe chegou e me bateu na minha mão. Então, assim, aquilo é uma abordagem que provavelmente vai fazer essa criança pensar, isso é feio. Isso que eu senti que era gostoso é feio. Porque eu não sabia que era sexo. Né? Porque, assim, falando já do desenvolvimento, né? Até para mostrar uma outra ação que essa mãe poderia fazer para não reprimir a sexualidade, mas mostrar que aquele lugar não é o lugar adequado para fazer aquilo. Então, assim, a gente aprende a se masturbar, algumas crianças lembram e outras não, quando a gente é muito pequenininho, né? Quando tem 3, 4 anos, 5, porque pode acontecer, você fez xixi, principalmente o homem, né? Que tem a prática de colocar o pipi para fora, faz xixi e guarda. Nem sempre ele vai limpar o pipi. Né? Nem sempre a mãe vai fazer ele limpar o pipi com papel e deixar limpo. E a urina ela é salgadinha. Então, ela pode ficar ali coçando. Então, como que o menino normalmente aprende a se masturbar? Sem ele saber que é masturbação. Aí começa a coçar, e é gostoso coçar. Aí vai coçando, o pipi fica duro. Aí fala, não é legal fazer de novo. Ele não sabe que é sexo. Ele sabe que ele sentiu algo gostoso. E que ele não precisa pedir pra mãe e pro pai, tá nele. Entendeu? Então, assim, só que ele não sabe que aquilo é uma masturbação. Ele está conhecendo o corpo dele. Ele está conhecendo uma coisa que dá prazer. Só que ele não entende que aquele prazer é prazer sexual. Sim. Né? Então, assim, tudo bem. A menina, como que acontece a masturbação normalmente? Também assim, de se coçar porque fez xixi ou segurou o xixi, queria brincar, segurou o xixi e não foi no banheiro, aí sai um pouquinho de xixi, coçou. Aí começa a coçar. Ai, que gostoso, aí tá lá coçando, de repente esfrega uma perninha na outra e aprende a se masturbar. Aí passou, ninguém viu, tô falando de um desenvolvimento normal, tá? O ideal que seria para nós todos. E aí, quando essa criança entra na 6, 7 anos, onde ela vai desenvolver mais o raciocínio na escola, que aí é raciocínio matemático, né? Tem que entender por que acontece isso e tal. Ela desenvolve mais o racional. Ela esquece do corpo. Né, para criança, quando a criança é corpo, né? Enfia o dedo aqui para saber o que acontece, enfia não sei o que aqui, mexe ali, brinca com o outro. Então, assim, ela esquece a parte do corpo e desenvolve mais racional, com 6, 7, 8 anos. Aí, quando ela tem uns 11, 10, 11 anos, assim, o que começa a acontecer? Os hormônios começam a entrar em ação. Aí, sim, é como se ela colocasse o óculos da sexualidade. Aí, sim, se ela se tocar, aí sim ela vai entender que aquilo é uma coisa íntima, que aquilo é só dela, que aquilo é uma coisa que ela não pode mostrar para ninguém. Ela vai entender que é sexo. Porque é claro, que a gente espera que, vivendo numa sociedade, essa criança vá tendo as regras, né? Vá tendo, né, o pai, a mãe ou quem cuida, vá mostrando para ela que, olha, isso pode, isso não pode, isso é intimidade, você não pode mais sair de calcinha pela rua, você não pode ficar mais sem camiseta porque seu peitinho tá crescendo, é melhor que você, né? Isso é privacidade. Que a gente tem que mostrar para a criança qual é a intimidade, qual é a privacidade, né? Intimidade é uma coisa que é só dela. Privacidade é um momento só dela, é uma coisa que não é todo mundo que vai participar. Então, tudo isso vai sendo ensinado. Então, quando essa criança tem essa idade já um pouquinho mais avançada, e já os hormônios já começaram a trabalhar no corpo dela, os hormônios sexuais, falando, né? Então, ela já vai entender que aquilo é sexo. Aí, sim, é uma masturbação considerada adequada para o desenvolvimento da vida dela. Né? Então, olha que legal, estou contando de uma pessoa que não teve intervenções negativas ao longo desse desenvolvimento. Só que não é todo mundo que é isso, que é assim. Isso é o ideal. Normalmente, aquela criança que é pega se masturbando, ou cutucando, ou esfregando alguma coisa na parte íntima, na sala, que não é o lugar adequado, porque ela não sabe ainda, a mãe chega e vê ou faz o quê? Isso não pode, é feio, sai daqui! Então, ela associa algo prazeroso, algo bom, com algo que não pode. Aí já começa a construir um tabu em volta desse assunto. Não, né? perfeito. Então, assim, tem muitos adultos que contam, nossa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, ou não sei o que, alguém me pegou, me mostrou, eu tenho uma imagem negativa. Então, seria muito importante se nós soubéssemos e se nós respirássemos e soubéssemos lidar com a sexualidade dos nossos filhos com naturalidade. Mas nem sempre isso acontece, por quê? Porque nem nós mesmos sabemos lidar
de maneira natural com algo que sempre foi mostrado pra gente como um tabu. Sim. A minha irmã estava contando, a minha sobrinha tem, deixa eu ver, vai fazer 9 anos agora, não, 8 anos. E aí ela estava sentada na cadeira e ela estava, né, assim, meio que dando uma rebolada. E minha irmã ficou, puta, o que eu faço? Porque ela estava ali, né, quase virando o olhinho já, né. E eu falei, pô, conversa, não tem que... Conversa com ela, porque ela não sabe o que ela está fazendo, né. Ela não tem nem noção disso. Exatamente. Em relação a isso que o Gu falou, educação sexual, você é a favor de que ela seja exercida já no colégio? E se sim, a partir de que idade? E por que é tanto tabu falar de educação sexual, sendo que é algo extremamente importante para a saúde geral, na verdade? E que deveria ser natural, né? Que deveria ser natural. Como eu disse, né? A gente está vivendo uma época de transformação cultural. Mudanças culturais, elas demoram muito para acontecer. Né? Demoram décadas e assim, não é de uma hora para outra. A gente está vivendo no meio de a gente está no meio do furacão. A gente não sabe onde que isso vai dar. Mas existem muitas mudanças positivas acontecendo, né? Então, tem uma parte da população que pensa que educação sexual não tem que ser dado na escola, que isso é obrigação dos pais. E uma outra parte que fala, poxa, por que não mostrar isso como realmente educação? A gente tem que educar. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, é inquestionável que dentro de casa a gente tem que passar, sim, a educação sexual para as crianças. Mas é muito valor, muito mais valor. Qual é o seu valor, Renato? Pode ser diferente do valor do Gustavo dentro de casa. Então, sim, é importante dentro da escola? Eu acho que sim. Eu voto que sim. Tá? Só que antes de você ir para a escola e aprender essas questões lá, discutir respeito por quem quer que seja sexualmente falando, né? Não importa se é diferente, se é igual, todo mundo é diferente, né? Mas assim, o mais importante é você mostrar que você tem que respeitar todo tipo de escolha ou orientação sexual, né? Em casa, você tem que educar o seu filho com os seus valores, e valores são muito pessoais. Então, vocês ouviram, eu tenho que educar o filho com valores pessoais. Então, você respeita qualquer um lá fora. Só que aqui em casa, é isso que a gente acredita, o nosso valor é esse, nós somos assim, e passamos isso para você dessa maneira. É claro que vai chegar na adolescência, todo mundo vai questionar tudo aquilo que aprendeu em casa. Vai ser alto, né? Que é normal, é natural e é saudável questionar. Né? E você pode continuar tendo os valores dos seus pais ou não, mas é natural que você questione. Né? Porque aí é o momento que você começa na adolescência a se sentir independente. Então, tá, meus pais ensinaram isso, mas deixa eu rever aqui. Isso agora serve para mim ou não? Não quer dizer que é fácil de deixar os valores para trás, mas é natural, na adolescência, a gente rever os valores. Eu acho que sim, que teria que ter educação sexual nas escolas. Essa pergunta eu sei que é difícil de responder, mas tem que perguntar. Mas existe certo e errado no sexo? O que é certo e o que é errado? Porque se a gente pega culturas, por exemplo, né, existe... no Oriente Médio, né, aquela região é cultural, por exemplo, a relação poligâmica. O homem tem várias mulheres. No Ocidente, não. Existem culturas onde o homem... Estava falando ontem, né? Visitei um país recente, Marrocos, e aí tem lugares que só o homem pode entrar, só o homem pode comer, só o homem... Ele tem um diferencial da mulher. O que é certo e o que é errado? Existe isso? Eu acho que existe subjetivamente falando, né? Como eu disse sobre os valores. Certo para mim e errado para mim é o que eu acho dentro da minha casa. Só que se eu vou em uma cultura diferente, eu preciso respeitar aquela cultura. Você falou de uma situação muito legal que eu adoro, né? Assim, ver o comportamento cultural diferente do nosso. Eu também uma vez fui para a Índia e a gente estava viajando pelo país todo ali, de carro, o nosso motorista. E o nosso motorista, cada vez que ele estava eu e meu marido, né? A gente nem era casado ainda. E cada vez que a gente descia em algum lugar para comer alguma coisa e tal, naquela cidade, o nosso motorista encontrava alguns homens e abraçava, beijava e ficava andando de mão dada, né? E eu olhava aquilo e falei, Pércio, eu vou ter que perguntar. Ele falou, cuidado com o que você pergunta, né? A cultura é diferente. Tinha aquele turbante que eu não sei, na verdade, qual era o nome... acho que ele era muçulmano, mas posso estar sendo super ignorante de falar, mas tinha, dentro dessa religião, tem várias outras ramificações, né? Que até no dia a gente conversou sobre isso. Eu fui vendo se tinha espaço, fui falando, porque de repente pode ser que a gente esteja ofendendo de perguntar. Aí eu falei assim, olha, eu sou sexóloga e eu queria te fazer uma pergunta por causa da minha profissão. Por que vocês andam na rua de mão dada? Por que vocês se beijam, né? Aí ele falou assim, eu não entendi a sua pergunta. Eu falei, porque lá no meu país, na minha cultura,
a gente não vê, a gente não é acostumado a ver. A gente vê as meninas, algumas amigas andando assim, mas a gente não vê os homens andando. E o homem tinha uma barbona grande, era machão mesmo, sabe? Assim, então é interessante você ver aquilo. Eles de mão dada andando. Ele falou assim, é meu amigo, eu gosto dele. Encontrei ele na rua agora, fazia tempo que eu não via, mas é só por isso. E ele tinha, sei lá, 5 filhos, era casado. Então, assim, é muito interessante isso. Então, assim, o certo e o errado e o normal e anormal é muito subjetivo. É claro que a cultura muda completamente e para aquela cultura pode ser anormal, de repente, muitas coisas que a gente faz aqui. E eu não achei anormal o que ele fazia, eu achei curioso. E por isso eu perguntei, porque realmente não tem nada demais, 2 homens andando de mão dada. Só que na nossa cultura, a gente não está acostumado a ver, né, os homens andando o tempo todo de mão dada mesmo, sabe? Assim, um tempão ficando andando de mão dada. É muito interessante essa mudança, né? Agora, quando a gente fala de normal e anormal, quando que a gente pode, principalmente psicólogo, né, falar isso realmente com autoridade? Isso é normal, isso não é normal. Existem algumas classificações internacionais de doença que dão diagnósticos. Agora, por exemplo, em fevereiro de 2022, o CID, que era CID-10, agora é CID-11, que é a Classificação Internacional das Doenças, que é um protocolo considerado assim no mundo todo, tipo, se você tem disfunção erétil aqui, e se você trata da disfunção erétil aqui, assim, no Brasil, se você mudar para os Estados Unidos, vai ser considerado esse diagnóstico a mesma coisa, no Japão a mesma coisa, na Europa a mesma coisa. Então, assim, é um consenso mundial, né? Aí ele tem, isso é normal, isso é anormal. Fora essas classificaçõões, até mesmo que são mais médicas para ter um tratamento correto, universal, é delicado falar. Mas para esse diagnóstico, sim, você precisa de ter um normal e um anormal. Para doença, não para comportamento. Para doença, agora para comportamento até tem, né? Tem também? Mas é bem complicado. Vou dar um exemplo de comportamento, o que não é normal, né? A pedofilia é muito simples de entender, né? Só que até isso, na nossa cultura, ainda bem que é proibido e tomara que continue sendo, existem lugares que a pedofilia está tendo aí uma mudança e que alguns países querem aprovar. O que eu, dentro da minha cultura, dentro da minha visão, e o quanto eu vejo que faz mal para as pessoas, que eu já atendi muitos pedófilos, o quanto isso é doença. Então, isso é anormal. É anormal um adulto ter desejo por uma criança e fazer sexo com ela. Isso é anormal. Então, isso eu posso dizer. Não é normal um adulto ter desejo e fazer sexo com uma criança. Ela não está preparada para isso. Nem psicologicamente e muito menos fisicamente e fisiologicamente. Né? Então, aí a gente pode falar, ufa, tranquilo, falar que é normal. Agora, eu vou dar um exemplo. Eu não posso dizer, por exemplo, que um casal, né, é anormal que ele tenha uma vida paralela e ela aceite. Eu não posso falar isso não é normal. Como que essa mulher deixa esse homem sair à noite, viver outras coisas e voltar para casa onde eles têm filhos? E eu vou falar que é normal? Quem sou eu para falar? Se isso funciona para eles, isso protege a família de alguma maneira, que é a maneira deles. Eu não vou dizer que é normal. Se alguém me procura porque está sofrendo por isso, eu vou tratar o sofrimento daquela pessoa porque ela está sofrendo. Eu não vou na casa dela bater e ela falar assim, gente, isso não é normal, eu vou tratar vocês. Né? Então, quando a gente trata alguma questão sexual, é porque o paciente, aquela pessoa procurou a gente porque ela tem alguma angústia. Então, por isso que muitas coisas que eram anormais, que estavam na classificação internacional de doença, saíram da classificação de doença. E por não ser mais considerado doença. Porque o comportamento vai mudando. Um exemplo simples é a homossexualidade. Né? Há muitos anos, a homossexualidade já foi considerada doença. Né? E hoje é ridículo pensar que isso é doença. Né? É completamente natural. Eu posso gostar de mulher, posso gostar de homem e eu não sou doente por causa disso. Né? Mas um dia já foi. E você acha que, em cima do que você falou, vamos trazer aqui para o Ocidente, especificamente para o Brasil. Até porque na Argentina também é normal os homens se beijarem, né? Tem um selinho de homem e tal. Na Argentina, de mão dada também. Andar de mão dada, tal. Na Argentina é normal. Mas vamos trazer para o Brasil, então. Você acha que... Você é casada, né? Sim. Você acha que o casamento é uma instituição falida nos moldes atuais? Olha, casamento... Nos moldes atuais, tá? Tô dizendo assim, aquele negócio... Casamento não é uma tarefa fácil. Eu falo que casamento não é para os fracos. Porque, assim, vamos pensar, né? Quando você namora, isso é uma questão que muitos casais, quando chegam na clínica, falam, gente, vamos começar a namorar de novo?
Vocês lembram como vocês eram quando namoravam? Porque assim, quando a gente namora, a gente apresenta para o outro, primeiro, as nossas qualidades, né? E os defeitos, eles vão aparecendo conforme a gente vai vivendo e conforme o mundo vai exigindo mudanças e atitudes e condutas nossas. Aí, a gente faz de tudo para estar com aquela pessoa para sempre, que seria o casamento. É claro que ninguém precisa ficar para sempre com ninguém, só se quiser, né? Graças a Deus, a gente nasceu nessa época. Imagina antigamente que você tinha que casar com quem você nem sabia quem era e você casava. Então, porque né? o casamento, na realidade, o casamento, historicamente, era assim, não tinha amor. Amor apareceu depois de Hollywood. Isso. Né? Antes de Hollywood não tinha amor. Você tinha 12 anos, eu falava, o Renato vai casar com a Mar e era acabou. Um negócio, né? Era um negócio. Até porque, puta, você tá quebrado, ele tendo uma família boa. Exatamente. Ou coisas do tipo, né? Agora, o amor apareceu aí no século XX, na realidade, né? Mais forte, né? Como uma coisa... A partir de Hollywood, na realidade, é Hollywood que instituiu que teria um amor, que esse amor seria eterno. Esse a Disney trouxe, né, os príncipes encantados. Essa é a minha dúvida. Isso ainda cola? Tá. Então a gente precisa entender o que é amor e o que é sexo, que são duas coisas diferentes. E paixão, né? Eu sempre falo isso para os meus casais. Então, assim, primeira coisa que você perguntou, né? Se essa é uma instituição falida, isso funciona ainda? Sim, funciona. Né? Só que também funcionam outras formas de relacionamento que não seja casamento. Nem todo mundo hoje em dia quer se casar. Muitas pessoas hoje em dia começam, eu mesma comecei assim também, começam a morar junto, falo que é o test drive, né? Começam a morar junto, às vezes sem perceber, você vai um dia, depois você olha que você fim de semana, depois o fim de semana começa a quinta e acaba a segunda, e a hora que você vê, né? Aí você fala assim, poxa, a gente já tá casado. Né? E, assim, é muito delicado falar essa palavra, porque assim, o que é o casamento? Né? Casamento é quando você fecha com alguém, né? Mesmo nos negócios. Fechei com aquele cara, casou. Né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala, porque as nossas palavras, todas têm um fundamento e um efeito, né? Todas têm um significado. Então, o que é casamento? Quando dá certo. Só que nem sempre o casamento vai dar certo a vida toda. Né? Então, assim, o casamento é uma instituição falida? Eu não acredito que seja uma instituição falida. Eu acredito no casamento. Mas não quer dizer que você tenha que ficar casado eternamente para dar certo. Pode ser que seu casamento deu certo 10 anos. Eu já vi casais se separarem e continuarem amigos. Aliás, se separarem porque ficaram tão amigos que esqueceram do tesão. O tesão foi indo embora pela porta dos fundos e não teve vontade mais de voltar. Por quê? Porque eles foram fortalecendo a relação de amizade e foram percebendo que o forte deles não era o sexo. É muito legal quando acontece isso. É raro quando um casamento acaba desse jeito, assim, fala, ninguém magoou ninguém, a hora que a gente viu, a gente estava muito mais brother do que com tesão e não sei o que, e amor. Agora, vamos diferenciar o que é amor e paixão? Porque eu adoro fazer essa diferença, porque eu acho que tem uma ilusão muito grande e que, assim, eu não acredito no amor a vida toda, eterno, e aquela paixão que dura o tempo todo. Gente, ninguém aguenta ficar apaixonado o tempo todo. Não adianta. O que é paixão? Isso é uma definição minha, tá? Que eu acho que é a mais correta, porque teorias, vocês vão ter, assim, milhares. Se vocês chamarem um monte de psicólogos, sexólogos aqui, cada um vai ter a sua teoria, né? E às vezes é muito mais para vender livro do que a realidade. E eu falo que eu gosto muito de trabalhar com gente real, com pessoas reais. Muito do que eu trago no meu Instagram e nas minhas entrevistas mesmo são o que eu vejo na minha clínica. Então, assim, a paixão é urgente. Você tem que estar com aquela pessoa, você quer encontrar ela hoje. Você quer beijar, você quer pegar. Você fala, poxa, eu preciso vê-la hoje, sabe? Eu quero estar com ela, não importa se ela traz outras coisas. É urgente, você quer estar lá. E isso tem a ver com o quê? Com tesão. Porque é pele, é pegar, é encostar, é beijar, é sentir o cheiro. Até que estou desenvolvendo um perfume com o meu nome, porque eu acho que o cheiro é tudo, né? Eu estou até fazendo marketing já do meu produto aqui, porque eu acho que cheiro é tudo. Então, assim, você quer sentir a pele daquela pessoa, você conhece o cheiro dela. Isso é paixão, é a química. Isso é paixão, é urgente. Teu coração até, sabe, bate mais acelerado. O que é o amor? O amor é ternura, é você fazer assim, aqueles planos, poxa, quero estar com ele quando eu tiver 90 anos, a gente vai estar enrugadinho assim, ó. Aí eu vou falar pra ele, pega aquele copo de água pra mim. E ele vai me ajudar a levantar, não sei o que. Sim, eu quero estar uma 90 com mais ânimo, né? Assim, o amor é quando você pensa na tua relação
a longo prazo, você quer cuidar daquela pessoa, você quer o bem dela. É claro que às vezes você quer matar também, né? Porque o amor também envolve isso. Porque tanto que você ama uma pessoa, ela te decepciona, você tem ódio na mesma proporção do amor. Porque você faz tudo pra ela, e de repente ela te decepciona. E a gente decepciona os nossos parceiros. É natural isso acontecer, né? Então, assim, o amor é isso. O amor, ele fica aquela coisa em volta. De querer estar junto, você saber que você vai encontrar daqui uma semana, se está viajando, tudo bem, tá ótimo. É legal quando eu ponho o prato aqui na mesa que eu lembro dele, ele não tá aqui, mas eu lembro, é gostoso lembrar que ele existe na minha vida. Isso é amor. Então é diferente. Então o sexo gostoso, ele aparece na urgência. E o sexo mais tranquilo, ele aparece no amor. Então, assim, é incabível você exigir que uma relação a dois tem aquele sexo selvagem o tempo todo. Isso cansa, ninguém aguenta. Quem que tem isso? Quem tem problema de excesso de desejo. A pessoa que tem diagnóstico de impulso sexual excessivo, ela tem isso, ela tem necessidade de sexo o tempo todo. Só que ela é angustiada por isso. Por isso tem que ser tratada, entendeu? Entendi. Então ninguém aguenta viver o tempo todo feliz demais, ansioso demais e nem com tesão demais. Que bacana. Legal. Marina, eu gosto muito de uma abordagem em medicina preventiva e de otimização. Existe algo do gênero em terapia sexual? Tipo, eu não tenho problema na teoria pessoal, em casal, mas eu vou na Marina para prevenir que eu venha a ter problemas. Ou, eu tô normal, tenho uma vida sexual ok, saudável, ativa, né? Nem sei o que seria ativa em termos técnicos, mas enfim, ativa, mas eu quero performar. Existe abordagens do tipo assim, não? Existe. Eu tenho um exemplo legal para dar, muito legal essa pergunta. Eu tenho um paciente que agora ele deve estar na lua de mel. Ele me procurou porque eu fiz um vídeo falando sobre os... como chama? Eu esqueci agora. Peraí. Diálogos internos. Uhum. Coisas que a gente fica pensando que o outro vai responder. Então, eu posso falar depois o que é o diálogo interno aqui. E ele foi me procurar porque ele achava que ele estava começando a ter esses diálogos internos com a segunda esposa dele. Né? Então, assim, aquela coisa, eu já tive um casamento, não foi legal, eu errei num monte de coisas, e esse eu não quero errar. Bacana. Sou apaixonado por ela também é o segundo casamento dela, e ela não quer ter filhos, eu tenho 2 filhos, ela trata os meus filhos super bem, então, assim, é uma relação muito especial, e a gente vai casar, foi até casamento mesmo, e eu vim aqui porque eu quero tirar esses grilos da minha cabeça, eu não quero, eu tô percebendo que pode ser que eu vá com as minhas encarnações, meus conflitos para esse relacionamento. Eu não quero. E ele foi por isso, não foi o casal. Foi só ele. Né? E ele foi por isso. E a gente conversou sobre sexo, é claro. Sobre como que eram as diferenças sexuais dos dois, né? Em relação a... Poxa, ela quer quando tá assim. Quando eu tô assim, eu não quero. E a gente, às vezes, meio que discute. Quando você começa a entender como que é a tua psicodinâmica sexual, você consegue explicar para o outro o que está acontecendo e saber falar não, por exemplo, com segurança. E sim, muitas pessoas procuram também porque querem aprender técnicas para dar um increasing na relação, né? Queria aprender umas técnicas novas, né? Um jeito de agradar novo. Eu recebo muito grupo de mulheres para isso, casadas e solteiras, né? Então a gente queria apimentar um pouco a relação, umas coisas diferentes. Aí são grupos que eu falo que eu não posso mostrar, né? Que normalmente são na casa das mulheres, que elas reúnem 6 ou 8 amigas. E aí a gente vai passar algumas técnicas, né? Algumas abordagens que aí, sedução e de melhorar. E até algumas falam assim, eu tô super bem, agora que eu fiz isso, eu vi que eu não estava tão por fora, eu achava que eu estava por fora, não. Às vezes precisa só se soltar mais, não tem nenhum problema, mas é só se permitir se soltar mais. Porque a nossa cultura, para nós mulheres, né? A gente foi muito ensinada a segurar, a não mostrar o nosso desejo, a não mostrar só desejo. A gente tem que mostrar que a gente está interessado em namorar, tá? Um desejo a gente mostra depois, né? Só que às vezes a gente tem só desejo, né? A gente só quer, de repente, ter uma relação. E aí, se eu sou adulta e eu vou ter relação com outro adulto, eu estou me permitindo entrar nessa por uma noite só, por que não? Se eu sou responsável pelos meus comportamentos, né? Então, isso é uma coisa também bem interessante de prevenir, de trabalhar. Né? E ainda existe, ainda hoje, você trata mulheres que ainda fingem orgasmo, isso existe ainda? Porque antigamente era muito comum, né? A mulher fingir o orgasmo, porque ela nem... Acho que o homem nem fazia um esforço muito grande para levar a mulher para o orgasmo. Tá? Hoje, os homens já tentam, né? Já não vão para penetração de cara, né? Existe uma preliminar, enfim.
Mas as mulheres ainda fingem orgasmo? Ai, que pergunta ótima. Eu acabei de ouvir uma música, nesses reels que você vai passando assim. Tem uma música, não sei se é sertanejo, que modalidade que é aquela lá, que ela fala assim, tá fingindo orgasmo, tá fingindo não sei o quê. Eu falei, gente, depois vocês procurem. Eu morri de tô fingindo que eu tô bem, tô fingindo orgasmo, tô fingindo um monte de coisa. Eu morri de rir, né? Porque assim, gente, nós aprendemos, de novo volto pra cultura, nós aprendemos a fingir tanta coisa. Por que a gente não ia aprender a fingir um orgasmo? Né? Agora, tem homem que finge também. E eu vou falar disso também. Sério? O homem finge? Como que o homem consegue fingir? Agora, vamos pensar primeiro na questão da saúde. Na questão da saúde mesmo, da mulher, né? Então, assim, você falou muito bem, porque, assim, antigamente os homens não perguntavam para as mulheres se tudo bem com elas também. Eles se satisfaziam fisiologicamente nas mulheres... E pronto, acabavam o sexo. Eles que mandavam na hora que começava, porque nós não aprendemos, os nossos pais não ensinaram, nós não aprendemos com nada, que a gente tem que, né, olhar para o nosso corpo, conhecer o nosso prazer, ter prazer com a gente primeiro, para depois estar bem com o homem. Né? A mulher aprendeu que ela tinha que encontrar um homem que desse prazer para ela, que fizesse ela sentir orgasmo. Gente, a gente não tem que cobrar nada do homem para ele dar orgasmo pra gente. A gente tem que saber conhecer o nosso corpo, né? E dar prazer primeiro pra gente mesmo, para depois agregar com o outro. E o homem sempre aprendeu a ser assim, né? Até de uma maneira bem esculachada, né? Vai lá, bate uma punheta, né? O pai ensinava pro filho. Nunca a mãe ensinou pra filha, o clitóris, olha aqui, é assim, você tem que se estimular aqui. Eu nunca ouvi falar, né? Que a mãe ensinava isso pro filho. Mas já vi 1000 vezes o pai ensinar pro filho, ó, tem que fazer assim, eu tenho que levar o homem lá, não sei aonde, para começar a relação dele lá. Isso tá mudando, e ótimo, a gente tá vivendo uma mudança muito legal. Mas assim, a mulher aprendeu a fingir por quê? Porque como ela não conhecia o corpo dela, né? Só a penetração, muitas vezes, não dá prazer para a maioria das mulheres, tá? Então, assim, primeiro que ela não aprendeu a deixar o prazer rolar, sentir o desejo, ai, deixa acontecer, que bom. Porque esse ai, que bom, deixa acontecer, vai preparar a mulher para a relação, porque molha a vagina dela, ela vai ficar lubrificada, isso é confortável para a relação e é mais gostoso que a penetração seja gostosa. Só que o ponto principal, o protagonista do sexo para a mulher é o clitóris, né? O clitóris, ele tem a mesma estrutura do pênis. Então, ali tem terminações nervosas que, se são tocadas adequadamente, vão trazer prazer para essa mulher. Ela sozinha pode fazer isso, ou ela na parceria também. Então, assim, é muito mais prazeroso para a mulher quando ela tem uma penetração e se toca do que ela ter só a penetração. Tá? Então, assim, tem uma pesquisa que mostra que 60%, quase 70% das mulheres não vão atingir o orgasmo só com a penetração. Por quê? A gente não sabe. Não sabe dizer. Mas a gente sabe dizer que existem técnicas, isso meu trabalho ensina isso, né? Quer dizer, faz parte do meu trabalho mostrar essas técnicas para as mulheres fazerem em casa, e algumas conseguem, se tocando, estimulando o próprio clitóris, ter prazer na penetração e aí sim continuar tendo prazer com a penetração sem o estímulo depois, né? Mas assim, por que elas aprenderam a fingir? Porque elas não sabiam o que era para fazer ali. E aí entra uma outra coisa que é muito ruim, até para os homens, hoje a gente vê o tanto que fez mal para os homens, que são os filmes pornográficos. Nossa, eu ia perguntar isso. Né? Então, assim, os filmes pornográficos, digamos, nem sei se a gente pode falar assim, mas assim, tradicionais, ou aqueles que são pura penetração, que a gente já aprendeu que não tem enredo nenhum, que o homem chega lá com um pau desse tamanho, enorme, e a mulher, peitão, bundão, dizendo, oh yes, oh yes, oh yes. Quer dizer, a mulher se cobra, já sabendo que o homem espera aquilo, ela se cobra de ser igual àquela mulher, de gemer igual àquela mulher, de ser gostosa igual àquela mulher, de fazer caretas bonitas ao ter orgasmo igual àquela mulher. Eu acho simplesmente ridículo, porque assim, né, se a gente se preocupa em ser igual a outra mulher, ou se a gente tem uma referência de intimidade, que é a outra, a gente já está se anulando. Né? E os homens foram percebendo isso, é claro, hoje nós temos uma abertura muito maior para comunicar, para falar sobre sexo, para falar sobre o que fez mal para esse homem também, como construção da sexualidade dele, porque dá prazer rápido? Dá, só que e na relação de homem e mulher, ou mesmo homem e homem,
né? Para ele, aquele filme pornográfico foi ruim, por quê? Porque ele também se cobra de ter aquela performance daquele homem que é malhadão, que tem o pênis enorme e que fica duro durante 3 dias, que a gente sabe que tudo isso não funciona, né? Então, assim, um homem que tem o corpo perfeito, que tem sempre perfeito, é aquilo lá que a gente vê, que tudo isso também é muito subjetivo, muito pessoal. Então, assim, como que essa mulher vai competir com aquela mulher que o homem espera? É claro que ela tinha que fingir. Então, ela aprendeu a fingir. E hoje, ainda bem que a gente está vivendo muito a realidade, né? Olha, eu sou assim, eu me conheço assim. Hoje em dia a mulher pode dizer, estou me conhecendo. Quando ela tem 60 anos, ela está começando a abrir a cabeça para se masturbar, por exemplo, para tocar o próprio corpo e não se preocupar que ela tem que ser igual àquela mulher que o homem... Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive paciente que uma vez... E ele era novo, ele tinha uns 22 anos. Ele chegou no meu consultório com uma foto da vulva que ele queria que a namorada dele tivesse, porque a namorada dele não tinha a vulva e a vagina daquele jeito. E era daquele jeito que ele queria. Quase que eu peguei e rasguei a revista, assim, né? Fiquei com ódio dele. Mas é claro que a gente não pode, né? Mostrar ali na hora que era um macho escroto, mas eu não podia falar isso. Aí eu falei assim, então, mas você já parou pra pensar que cada uma é de um jeito, assim como seu pênis também não é igual do outro, é tudo diferente, né? Então, a dela também é diferente. Mas, assim, já cheguei a receber isso, né? Assim, um homem que queria que a vagina da namorada fosse igual a da revista. Hoje, a gente sabe que com as revistas, os photoshops podem fazer o que eles querem com tudo, né? Sim. Instagram, revista já é passado, mas assim... então, essa questão de idealizar... Por que a gente fala de idealizar? Idealizar cabe na ideia. Então, no ideal, cabe tudo. Eu falo que a mulher, eu brinco na clínica, às vezes a mulher, ela quer um homem Frankenstein. Né? Por quê? Porque, eu queria que ele tivesse o olho assim, a cabeça assim, a altura assim, falasse assim, a voz fosse assim. Eu falo, você quer um homem Frankenstein, né? Porque, assim, o ideal cabe tudo. Mas, na realidade, é uma troca o tempo todo. Tanto é que, por exemplo, essa classificação internacional das doenças que eu estava falando, né? Antes, há muito tempo atrás, antes dessa última revisão, o diagnóstico de disfunção erétil era assim, ó. Não vou falar exatamente como mas eu vou mostrar a mudança, que é importante entender. Disfunção erétil é a dificuldade de obter e manter a relação até o final da relação. É manter a ereção até o final da relação. Ponto. Era assim. Aí mudou, agora, antes, né, até 2022, era assim, vai mudar e talvez acrescente mais coisas. Aí era assim já, com a mudança que já teve. Disfunção erétil é a dificuldade de obter e manter a ereção até o final da relação para que ambos fiquem satisfeitos. Ambos. Ou seja, antes, se o homem penetrava, ejaculava, e é natural que depois da ejaculação o pênis entre em estado de flacidez, estava resolvida a relação, e a mulher? Legal. Né? Então, assim, aí pensando na heterossexualidade, eles colocaram, então, assim, é importante que ele mantenha a relação até a mulher ter a satisfação também. Isso é relação. Isso é troca. Legal. Nem todo mundo tem o mesmo ritmo. O que é um outro ideal? Os dois gozarem juntos. Pra que precisa gozar junto? Às vezes vai dar certo, vai ser legal. Mas às vezes não. Então, já que o homem precisa da ereção até o final da relação, é importante que ele aprenda a controlar, né, a excitação. Se ele está muito excitado, ele acha que ele vai gozar. Então, vamos parar um pouco. Respira abaixo o nível de excitação, para não ejacular agora, para continuar a relação, para os dois poderem aproveitar mais. É claro, se eles querem continuar mais. Então, assim, esse autoconhecimento do corpo do homem e da mulher sempre vai ser importante, independente de com quem ele vai ter relação. Né? Agora você falou, como que o homem... Eu tô curioso agora. Do fingimento. Fingimento. Como que o homem finge orgasmo? Tá difícil segurar, né? Quanto mais fingir. Exatamente. Porque assim, orgasmo é uma coisa e ejaculação é outra. Tá. Acontecem ao mesmo tempo, na maioria das vezes. 99,9%, quando você ejacula, você tem um orgasmo. Sim. Então, o orgasmo, o que é? É a sensação de máximo prazer. Ejaculação é quando você põe pra fora, né? Que normalmente acontece junto. Só que quando um homem, vamos pensar isso a longo prazo, né? Um homem tá muito ansioso, ou ele tá muito, sei lá, a cabeça cheia, trabalhou demais, ele tá meio com uma pressão ali, com problemas e tal. De repente, ele vai pra relação, às vezes ele até tá com tesão, tá com vontade, ele vai pra relação,
Só que às vezes ele não tá, sabe, com aquela disposição fisiológica e mental pronta para ter uma relação legal. Às vezes ele goza sem ter tido vontade, sem ter tido orgasmo. Ele goza, entendeu? Ele fala, não foi legal isso. Então ele não tem um orgasmo. E se isso está perdurando na vida dele, está tendo um momento muito estressante, sei lá, de trabalho ou de relacionamento, e toda vez que ele vai para a relação, ele vai que meio na obrigação, ou porque fisiologicamente ele está com necessidade, né? Porque ele sente uma necessidade fisiológica, ele vai para a relação, e uma relação que não está gostosa, não está sendo legal, ele pode ejacular sem ter essa coisa gostosa que é o orgasmo. Só que nem sempre, se ele está se sentindo mal, ele nem sempre vai falar assim, pô, eu não foi bom. Falar, vai, deixa passar, vai, gozei, pronto, legal. Então, assim, eu já ouvi muito homem falar, olha, eu não tô sentindo orgasmo, é estranho, porque eu gozo, o negócio sai, acaba ali, fico angustiado porque não foi bom. Só que eu falo que foi, por quê? Porque a nossa relação tá muito ruim, ou porque a minha autoconfiança não tá legal, eu saí com aquela mulher, mas eu não tava confiando, porque tive que tomar proerétil, eu tive que tomar um monte de coisas para dar conta, mas o orgasmo eu não senti. Então, o que ele faz? Ele aprende também a fingir, né? É claro que isso não é muito comum para homem, mas como eu recebo muitos problemas no meu consultório, isso é comum de acontecer lá dentro do meu consultório. Ô Marina, por que alguns anos atrás aquele livro e aquele filme fizeram tanto sucesso para as mulheres? 50 Tons de Cinza. Por que fez tanto sucesso isso? Bom, esse livro, sabe que eu comprei, eu não consegui nem ler esse livro, né? E o filme eu não consegui assistir até hoje. Outro dia eu assisti um pedaço de novo lá. Bom, vamos a ele. Ai, que bom que você me lembrou de falar desse livro, porque ele realmente foi o máximo na época, né? Hoje, não seria, eu acho, assim, se fosse lançado hoje. Por quê? Primeiro, ele conta com um homem que poderia ser perfeito, mas, na verdade, um homem não é perfeito. Ele é um homem dominador, tudo tem que ser do jeito dele, como ele quer. Pois é. Né? E assim, eu lembro que muitas vezes eu ouvi os homens falarem assim, eu queria ser o Christian Grey, porque ele é rico, ó. Olha só por que eles queriam ser o Christian Grey. Porque ele era rico, bonito, podia comprar tudo o que ele quisesse, tá? Eles não falavam, porque ele transa gostoso. E eu ficava esperando os homens falarem, por que você queria ser o Christian Grey? Porque... Então, só que a questão ali, ele tem um sofrimento. Ele tinha um sofrimento, porque ele só conseguia ter prazer, né? Maltratando, dominando, né? Então, é um problema. Não é uma coisa assim, é só um fetiche. Hoje em dia, por exemplo, o sadomasoquismo saiu da classificação internacional das doenças como doença. Era considerado também... Não era considerado Era doença? considerado... o sadomasoquismo era considerado transtorno de preferência. E agora não é mais. Né? É um comportamento só ali que você tem que tomar cuidado para não se machucar. Tá? Mas assim, se eu quero e você quer, e a gente tem ali algumas palavras de segurança pra gente não se matar, porque o problema é esse, né? Tudo bem, ok. Mas é um perigo, né? Porque assim, porque você maltrata a pessoa, você machuca ela, fisicamente e emocionalmente. Mas na época, fez um sucesso muito grande por isso, porque era um homem lindo, um homem rico, um homem que de repente chegava um carro na casa da mulher, chegava um computador, uma roupa, levava ela para passear, dava um quarto só para ela. Só que essa mulher não era livre. Só que no filme mostrava o tanto que ela sentia de prazer, né? Aquela coisa meio... Eu falo que era a Cinderela, né, do sexo. Porque assim, ele dava tudo para ela. É claro que ela, no fim, ela fazia algumas reivindicações, mudava o contrato ali de acordo com o que ela queria, e acabava sendo muito mais excitante. Né? Mas fez muito sucesso mesmo, as mulheres adoravam, mas eu acho que tem muitas coisas bem mais interessantes hoje em dia do que isso. Você acha que ainda a mulher se sente atraída por homens poderosos? Sim, isso faz diferença? Sim. Qual que é o que atrai uma mulher? Tá, boa, né? Todo mundo quer saber. Porque o homem é mais visual, né? Assim, o homem tem o visual, na verdade, pra excitação, né? A mulher, eu não sei, talvez tenha mais coisa. Não sei. Então, assim, né? É muito vasta essa resposta. Por quê? Porque a gente volta lá nos primórdios, a gente pode voltar lá nos primórdios, né? Onde a fêmea procurava um macho mais poderoso para procriar. E aí tem as tal das características lá do físico do macho, que é o que quando a gente fala de bicho, né? Do macho que é o que consegue dominar mais a área e defender a área dele, ele é o mais forte, aí tem as brigas entre os bichos e tal. Só que hoje, como a gente considera muito mais a nossa sociedade,
né? Então, assim, a gente não pode olhar só essa parte orgânica e muito primitiva, só que ela permeia ainda isso, o nosso primitivo, o nosso, né, lá, nosso inconsciente. Então, assim, o que é o poder? O poder é eu ter o controle de tudo. Então, quando uma mulher olha para um homem poderoso, né, que é aquele homem que controla de alguma maneira ela, é mais fácil você pensar no poder quando você, como os homens veem. Como que os homens veem? Se eu tiver um carrão, se eu tiver dinheiro, eu vou conquistar a mulher que eu quero. Sim, pode ser que você conquiste a mulher que você quer. Nem sempre vai ser aquilo pelo que você é, mas por aquilo tudo que o poder pode te proporcionar. Essa pose, essa posição, essa aparência. Então, eu sempre digo assim, olha, homens, o homem ele pode conquistar pelo poder, mas manter essa admiração, aí é muito mais a essência. Né? Tanto é que a gente vê um monte de homens poderosos, milionários e ricos, com mulheres que têm outros homens ali, que nem sempre são tão poderosos, mas que têm outros homens para satisfazer outros desejos. Né? Então, assim, isso impressiona, isso faz você olhar para aquele homem com admiração. Agora, também tem aquele poder da sedução, que é a minha área onde eu trabalho mais. Né? Que eu falo que o poder, realmente, ele está muito mais no olhar, né? E naquilo que você passa para a pessoa com o teu olhar, quando você olha para uma mulher e você conversa com ela, ou você só olha para ela, e você penetra essa mulher através do olhar, do que é muito mais oferecer algumas outras coisas para ela. Agora, voltando a falar da questão dos primórdios, né? Então, assim, a mulher, ao longo do tempo, ela vai pensando muito na segurança dela também. Né? Então, assim, aquela mulher que pensou num homem rico, nem sempre ela está pensando que esse homem rico pode dar uma sandália para ela, uma bolsa, porque hoje as mulheres trabalham, né? Tem muitas mulheres muito mais poderosas que homens nos casais. Isso é muito bom. Por quê? Porque é bom para os dois lados. Né? Então, muitas vezes ela pensa, poxa, e se eu tiver, sei lá, eu quero ter filhos, se eu tiver 3 filhos, 4 filhos, de repente eu não posso trabalhar, esse homem pode me dar uma segurança. Então, a mulher, inconscientemente, existem pesquisas que mostram isso, elas pensam a longo prazo de ter uma segurança com o homem que pode proporcionar isso para ela. Né? Normalmente são mulheres que querem ter filhos, normalmente mulheres que querem ter uma prole grande aí. E hoje, como a gente estava falando antes ali, né? Hoje é muito mais diversificado isso. A gente vai encontrar mulheres que querem ter filhos, que querem ter 3, 4, e a gente vai encontrar mulheres também que hoje assumem que realmente não querem ter filhos. E tudo bem. Isso é tão importante ser respeitado, porque, voltando à cultura, a gente também aprendeu que por ser mãe, por ser mulher, nós temos o dever de ser mães. E nós não temos. Não é porque a gente tem um útero e às vezes a mulher fala, poxa, eu senti a vontade de ser mãe, que toda mulher tem que sentir. Tem mulheres que não sentem isso, não mesmo. Tem mulheres que a produtividade delas está em trabalhar, em produzir, em ser realmente poderosa, no sentido de, poxa, eu consegui o trabalho que eu queria, eu consegui atingir o cargo que eu queria. Isso para elas é ser produtiva. Nem todas as mulheres se identificam com a maternidade. Não. Muito legal. Ô, Má, voltando para essa questão de terapia de casal aí. Você falou que nem todo mundo, nem todo casal vai conseguir manter o impulso sexual ali apaixonado por muito tempo. Não tem como. Mas, por outro lado, ter ausência de relação sexual também não é legal, porque vira amigo, enfim. Talvez até o casal prefira se afastar quando chega nesse nível. Como manter o meio termo aí ao longo de anos? Tem alguma... Tem. Então, assim, quando eu falei da paixão, eu disse assim, eu acho que eu não acabei de falar, né? Que a gente quer falar tanta coisa. Se a paixão, eu acredito e eu vejo isso acontecer, ela vai e volta nesse relacionamento. Não é que assim, acabou a paixão, não volta mais. Sim, volta. Né? Pô, eu tava apaixonada semana passada, a gente tava super apaixonado. Agora a gente não tá mais tão apaixonado. O meu foco tá indo em outras coisas, né? Eu tô mais preocupada com isso, com aquilo, tô mais dedicada aqui, tal. E a vida tá mais, sabe? Tá mais corrida e tal. Mas o amor continua ali. Aí, sei lá, daqui a um tempo, sei lá, vou dar um exemplo que acontece, gente. Eu falo para as mulheres e para os homens, às vezes quando o casal tá comigo, olhem para as outras pessoas. Eu não estou dizendo traiam seus maridos e traiam suas mulheres. Olhem para ver como vocês são olhados. Isso funciona muito para a mulher, né? Porque a mulher, ela aprendeu que ela tem que andar assim, ela não pode ficar chamando muita atenção, né? Então, ela não olha muito para os homens e tal. Então, ela não vê como ela é olhada. A partir do momento que essa mulher vê como ela é olhada, pode mexer com ela. Né? De repente, ela está andando na rua ou conversando com alguém do trabalho dela.
e ela fica ligada que aquele homem tá olhando pra ela de uma maneira diferente, ela fala, peraí, poxa, acho que eu tô gostosa aqui, né? Acho que eu tô me achando interessante. Não que ela vai ter que retribuir aquele olhar, não que ela vai ter que paquerar aquele homem, não que ela vai ter que seduzir ele. Só que isso pode começar a instigar opa, chegar em casa hoje, vou lá mandar uma mensagem pro meu marido, vou passar numa loja nova, passar numa loja comprar uma lingerie nova, hoje vou surpreender ele com isso, entendeu? Porque a vida é dinâmica, né? A vida pede essa coisa de movimento. Por isso que eu disse, a gente não consegue ficar o tempo todo apaixonado. A paixão vai e volta. Depende de estímulos, depende do quanto a gente está aberto para isso, o quanto a gente está percebendo isso. Uma coisa que atrapalha muito, né? Mas eu não me perdi na pergunta, tá? Mas eu vou continuar essa resposta aí. Mas assim, uma coisa que atrapalha muito hoje em dia, que eu falo para as pessoas, é andar olhando no celular. Quantas coisas vocês perdem andando na rua, olhando no celular, ou mesmo dentro do prédio que você trabalha, você entra no celular, no elevador, olhando no celular, você aperta o botão, você tá olhando no celular. De repente você tá ali com o homem da tua vida, a mulher da tua vida entrou no elevador com você, e você não sabe, você perdeu uma oportunidade porque você estava ali emburrado, né? Emburrado mesmo, emburrecido, olhando no celular. Então, se você não olha em volta, sexo tá no ar. De repente você pode ser estimulado ou broxado com coisas que você vê, coisas que você sente. Por que eu estou lançando um perfume? Porque eu sei o quanto isso é importante. Uma vez eu tenho uma amiga minha, me contou que uma vez ela entrou no elevador, num shopping, não sei onde que ela estava no mundo, ela tinha acabado de tomar banho, ela estava se sentindo deliciosa, passou um perfume super refrescante, cabelo molhado. Ela entrou no elevador, ela encontrou quem no elevador? Antônio Bandeiras. Só que é claro que é brasileira. Só que é claro que ela não ia pedir autógrafo, né? Ela olhou pra ele assim, ela falou, ai meu Deus, por dentro dela, o que eu faço? Ai meu Deus, ele tá aqui. E ela falou que ele só fez assim, ó. O que é isso? Sim. Ele sentiu o perfume dela. Ele se sentiu mexido com o perfume dela. Legal, bacana. Ela se sentiu o quê? A deliciosa. Nossa, ela deve ter ficado maluca. Ela não precisava nem olhar pra ele, porque talvez se ela olhasse, ela ia desmaiar, entendeu? Isso faz bastante tempo que ela me contou como ela se sentiu. Aí eu falei, que perfume que você tava? Não sei o que. Me dá o perfume. Qual que era? Porque assim, são muitas coisas que podem mexer com a gente. A gente só tem que estar aberto pra isso. Da mesma maneira que um cheiro ruim, brocha tudo. De repente você tá louco pra sair com aquela mulher, né? E ela tá com um perfume de coco. Você chamou ela pra sair, ficou um tempão lá no pelejo, convida pra sair, não vai. Aí um dia ela aceitou, falou, hoje eu vou sair com ela. Aí ela entra no carro, ela tá com um perfume que fecha aqui em você, assim, ó. E você não consegue falar, você fala, eu não vou pro sexo com ela hoje. Se você for inteligente, você vai sair pra jantar, pra beijar, mas você não leva, porque aquele cheiro tá fechando você, tá te broxando, você sabe que vai te atrapalhar. Isso faz parte do autoconhecimento. Aí, continuando a pergunta, né? Tem como ter alguma coisa, manter a relacionamento de longo prazo? É o que eu mais recebo no meu consultório, né? Casais que estão juntos há muito tempo, que, a gente namorava, agora a gente chega em casa, tá cansado do trabalho, com filho, aí vai lá, ela coloca aquela camisola velha, ele aquela cueca furada, Aí eu falo, gente, então vamos voltar a namorar. Só que é muito louco isso, né? Porque, assim, para casais que vivem juntos há muito tempo, parece que nunca namoraram. Esquece, né? Tanto é que tem gente que fala assim, gente, eu não sei se eu me separasse, como que namora? Como que paquera de novo? E olha que eu já tive muitas pessoas que falaram isso e depois aprenderam muito rápido. Rapidinho já estava na ativa. Mas uma coisa que eu percebo é assim, alguns casais, né, acima de 10, 12, 15 anos, eles acabam buscando algumas aventuras sexuais para enriquecer a vida sexual deles. Por exemplo, um exemplo. Vamos colocar uma terceira pessoa para ver como é que é? Uhum. Ou vamos buscar uma casa de swing para ver como é que, se de repente, isso renova, dá tesão. Porque nós dois não tá rolando. Não tá chato, um negócio que eu prefiro assistir o Fantástico do que a gente tentar alguma coisa. Você acha que isso é válido? Eu acho que é válido conversar primeiro sobre fantasias. Porque tem algumas coisas que são mais excitantes ficando só no mundo das fantasias.
Do que propriamente do que ir fazer. pra prática. E vou explicar por quê. Ótima pergunta. Eu estimulo muito os meus casais a fantasiarem entre si. A primeiro fantasiarem, eles criarem as próprias fantasias. Individualmente, descobrir o que é legal e depois contar pro outro. Porque tanto criar a própria fantasia, quer dizer, tem gente que fala assim, eu não sei fantasiar. E uma das minhas técnicas é ensinar a fantasiar. Né? Isso é muito pessoal também. Eu não vou falar assim, você vai fantasiar com bicicleta, sei lá. Não. Falo, olha, fantasiar é assim. Vai lá no meu consultório que eu ensino, né? Claro. Então, assim, aí você vai contar pro outro. Contar a fantasia pro outro pode ser muito excitante, né? Porque, assim, conforme o tempo vai passando, você vai se reprimindo muito. Ai, eu tive uma coisa nova, eu passei na rua e vi aquilo, me excitou. Mas eu não vou contar pro meu marido, porque senão o que ele vai pensar? Ele vai achar que eu sou louca, ele vai achar que eu tô saindo com outro. Por quê? Vamos lá com a nossa cultura de novo, né? Muitos homens, já aconteceu, das mulheres pensarem em uma coisa nova e o homem falar assim, onde você aprendeu isso? O que você está aprontando? Entendeu? Então, assim, isso às vezes não é legal. Então, quando um casal me procura, eu pergunto, vocês fantasiam? A primeira resposta deles é assim, não. Às vezes eles até fantasiam. Só que eles nem se permitem falar para se assumir para si mesmo e quanto mais falar para o outro. Então, assim, por que a fantasia é muito excitante? A fantasia é uma ferramenta muito válida para você usar dentro do seu relacionamento para não precisar sair fora. Ah, legal. Né? Então, assim, que legal. Eu vou dar um exemplo muito comum, né? Eu adoro contar essa história e já contei em outras entrevistas, então talvez, né, às vezes até tenham ouvido. Eu tive uma menina, ela era super novinha e tal, e eles eram um casal perfeito. Casaram bonitinhos, ricos, bonitinhos, não sei o quê, né? E nunca tinham transado antes, que queriam casar virgem, os dois, né? Aí, estudaram a vida inteira, eu falo perfeito por quê? Porque parecia que era perfeito, né? Porque perfeito ninguém é, não existe isso, né? Casaram, estudaram desde o colegial juntos, no mesmo colégio, mesma faculdade, os dois eram a mesma faculdade, tudo bonitinho, casaram. Então, vamos ficar só na esfregação até o casamento. Aí casaram, não ia, né? Ela tinha vaginismo, então eles não conseguiam ter relação. Mas se amavam, tinham um maior tesão pro outro. E aí eu comecei a trabalhar com ela essa questão do individual, porque eles eram tudo nós. Nós gostamos disso, nós gostamos daquilo. Poxa, se eu tô perguntando para você, eu tô perguntando para você. Eu tô perguntando pro nós, você e seu marido. Até ela conseguir olhar para a questão dela, bom, vamos lá, né? Processo psicoterapêutico, vai tendo uma elaboração aqui, um insight ali e tal. Aí eu falei, tá, você já perguntou pro seu marido qual é a fantasia dele? Não. Até ela perguntar, demorou. Bom, demorou, perguntou. Aí, qual é? Ela era advogada, ela é advogada, então ela é sempre bem formal, né? Com roupa super formal, tailleur ou calça e blazer e tal, não sei o quê. E ele também é advogado, então super formais. E aí, ela perguntou pra ele, e quando eles conseguiram, né, se permitir essa troca de fantasias, um dia ele contou pra ela que o tesão que ele tinha era quando ele passava na Avenida Rebouças e via a Fernanda Torres fazendo uma propaganda que era da Elos na época, que ela tinha uma camisa branca, que era abotoada só aqui, né? E uma camisa bem largona, assim, bem solta, né? Sem maquiagem, sem esmalte, sem nada. E a calça jeans meio aberta, calça também boyfriend, aquela calça bem largona, que aparecia só um pedaço da barriga dela, que ela levantava assim, aparecia um pedaço da barriga dela, e o peito dela aparecia aqui. Mas era o peito mesmo, porque a Fernanda Torres, por exemplo, não é o estilo bombshell, né? Que é aquela mulher peitão, bundão. Quando ele contou isso pra ela, ela ficou decepcionada e aliviada ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela fazia uma imagem, uma fantasia que ele achava que mulher sexy pra ele era mulher peitão bundão, fio dental, calcinha vermelha, né? E não era nada disso. Então, ela ficou decepcionada por quê? Porque por tantos anos ela ficava imaginando na cabeça dela e não conversava, não trocava com o marido o que ele pensava e como que ela se sentia, né? E aí, quando ele fala isso, ela fica aliviada por quê? Porque aquilo era mais ou menos o que ela era. Né? Ela era muito mais uma calça jeans e uma camisa branca, ela ficaria muito mais à vontade e mais sexy, mais solta pro sexo na camisa branca e na calça jeans, que era muito mais a ver com a personalidade dela, do que aquela mulher que não tinha nada de batonzão vermelho, unhona vermelha grande, porque não tem que ser assim, entendeu? Então, quando eles trocaram essa fantasia, ela se sentiu leve, aliviada para ser o que ela era.
Então, a troca de fantasias é muito importante. Legal. Isso pode estimular muito uma vida a dois. Agora, realizar a fantasia é um outro capítulo. Bacana. Tem pessoas que dão conta disso, tem pessoas que não. Né? Você falou colocar uma terceira pessoa na relação. A fantasia mais comum dos homens é transar com duas mulheres. E não são duas mulheres desconhecidas, é transar com a namorada ou com a mulher que ele ama e com uma outra pessoa. Aí é que entra a questão mais importante. Os homens muitas vezes fantasiam uma outra pessoa conhecida. Uma outra pessoa que pode ser a melhor amiga dela, a amiga que ele vê sempre em casa. E a mulher tem pavor disso. Com a melhor amiga ela não quer nunca. Né? Se um dia ela viesse a fantasiar e realizar essa fantasia, seria com uma pessoa que ela nunca viu na vida e que ela nunca mais vai ver. Por quê? Porque a mulher envolve sentimento, ciúme, muito mais do que o homem, né? Então, assim, ela ficaria com ciúme e falou, pô, será que ela é mais gostosa que eu? Será que ele vai amar essa mulher? Não, o homem tá pensando só no tesão. Gozou, acabou, né? Então, a mulher não. A mulher fica, ai, mas ele vai gostar mais dela do que de mim. Então, é muito perigoso. Pode ser que algumas fantasias podem ir para a realidade. Outras são mais gostosas e fazem mais efeito de excitação, ficando só no nível de fantasia. Legal. Onde que elas podem ser trocadas? No momento da excitação. A hora que os dois estão ali, excitados, falar sobre isso eleva muito mais a excitação. Aí acabou a excitação, voltou ao estado de relaxamento, pronto, ninguém mais fala disso. Fala, nossa, eu pensei em cada besteira que eu falei pra você, eu não considero aquilo não, tá? É muito comum isso. E é normal, né, assim, a gente tá alterado fisiologicamente. Sim, sim. E depois, no estado de relaxamento... Fica meio embriagado, né? Ali, naquele Exatamente. momento, depois... Eu uso muito essa palavra. Legal, legal. Mais uma coisa só. As casas, antigamente é uma coisa que faz pouco tempo que tem, né? São as casas sex shops, né? Da vida aí. Eu não me lembro, assim, antes da década de 90, eu não me lembro de existir sex shop. Isso é uma coisa recente. Eu já vi situação de casais onde a mulher, por exemplo, né? Compra um vibrador, casada, tudo direitinho, mas ela quer ter o momento dela, coisas do tipo, assim como o homem também tem, né? Mas já vi muito casal brigando por causa disso. Porque, pra que precisa disso? Não sei o que, não sei o que lá. O que você instrui? Como é que... Então, é muito legal pensar na fase que nós estamos vivendo, né? Assim, né? É um momento histórico atual. Antes da pandemia, antes das pessoas ficarem em casa, como elas ficaram, e a internet ser o universo mais fácil de se comunicar, de se encontrar, de se ver, antes era assim, você não contava pra ninguém que você ia num sex shop. Você ia escondido, ou você comprava pela internet, né? Tinham poucos aí. E você não falava muito. Você tinha ali, mas satisfazia e tal. Gente, com a pandemia, eu acho que não sei se foi 70% ou 80%, esse mercado explodiu. E o comportamento também mudou muito. Hoje em dia, as mulheres, elas têm orgulho de falar que elas têm um sex toy. Eu tenho esse, eu tenho aquele, e você, qual que você tem? Por quê? Porque elas foram arriscando a falar disso, sobre isso, na internet, elas foram arriscando jogar isso, elas foram arriscando a comprar aquilo. E hoje, o que mais se vende é sex toy pela internet do que ir a um sex shop. Sim. Né? Eu vou muito a sex shop, até porque eu quero saber o que está acontecendo, eu quero pegar o negócio, ver, né, se realmente é legal ou não, porque tem muita venda e muita coisa cara que às vezes nem faz tudo que um simples bullet pequenininho faz. Então, as mulheres puderam experimentar sozinhas, às vezes preferir estar com esse sex shop, sex toy só com elas, a estar com um homem. Por quê? Duas coisas importantes. Primeiro, que é muito mais fácil se relacionar sozinha. Né? Eu comigo mesma me entendo. E outra, que quando você está com o homem ele pode sentir que aquilo é uma ameaça para ele. Só que isso também está mudando. A gente fala muito da mudança da mulher, mas eu quero falar também da mudança do homem, que eu acho que é super importante. Senão a gente fica muito preso, a mulher mudou, a mulher precisa disso, a mulher quer aquele espaço para aquilo. Mas e o homem, né? Então, assim, esse homem que hoje não pensa só no prazer dele, que, como eu disse, né, a classificação internacional das doenças mudou até para isso, que pensa também na satisfação da mulher, ele também está aceitando isso. Ele já pensa até como aliado, né? Ele que compra, né? Ele dá de presente. Ele faz uma surpresa, né? É claro que não são todos. Nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo. Não, claro. E aqui cabe também, né? Essa frase também cabe na vida sexual.
Então, vai ter aquele homem que fala, pô, mas precisa? E vai ter aquele homem que fala assim, nossa, que legal, como é que é isso, né? E aí, o que a gente faz agora? Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele começou a namorar uma menina que tem aquelas amarrações, shibari, sabe? Então, ela é doida pelas amarrações e tal. Aí, outro dia, ele deu de presente pra ela uma outra corda lá, que é toda não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele também tá gostando. Poxa, é pro casal, não é só pra ela. Sim. Né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ter uma conversa. Vamos usar hoje? Para que isso está servindo hoje? É para se divertir junto? Ou é para eu fazer em você? É só para mim? E tem coisas para homens também, né? Legal. Não. Ô, Má, falando de educação sexual para profissionais da área da saúde, o que compõe ali a ciência educação sexual? A gente tá falando muito de psicologia, né? A gente falou ali atrás de hormônios, enfim. O que tem ali de conhecimentos dentro da ciência e educação sexual? Olha, eu acho que todo médico deveria perguntar para o seu paciente, de qualquer área, como que vai a vida íntima dessa pessoa, né? Porque, assim, a gente sabe que uma pessoa que não está bem com a sexualidade dela, não tem uma satisfação sexual, ela pode ficar muito irritada, muito ansiosa, com a autoestima muito baixa. E tudo isso realmente pode gerar muitos problemas psicossomáticos também. Então, quando eu trabalhei no HC, eu trabalhava com psiquiatra, com urologista, com ginecologista, com endocrinologista. E eu, psicólogo, né? Então, assim, essas são as áreas fundamentais para regular a sexualidade. Só que no meu consultório, eu trabalho um estilo de vida. Então, eu acho que, assim, como eu defendo a sexualidade estando dentro da área da saúde, então eu trabalho com saúde sexual, eu acho que um estilo de vida saudável vai refletir na vida sexual de uma pessoa e de um casal. Então, a alimentação, sim. Então, a área de nutrição é super importante, né? Tanto é que quando eu trabalhava com grupos, né, os grupos de acolhimento lá do HC, então eu falava assim para eles, olha, façam um teste durante uma semana, porque a gente se encontrava uma vez por semana. A semana que vem vocês me contam como foi. Fiquem 3 dias, ou se vocês aguentarem uma semana, é claro que quem tem diabetes, pressão alta, cuidado com isso que eu vou falar, tá? Porque eu não queria matar nenhum paciente, né? Comam um pratão de comida gordurosa e vão dormir. Tá? 2, 3 dias se aguentarem uma semana. Comida feita com óleo, bastante comida, come, né? Vai jantar e dorme. E aí depois, me conta como vocês vão se sentir no outro dia, na produtividade no trabalho, na disposição física e, em consequência disso, para ter relação. Agora, depois façam outro teste, né? Comam, tipo, umas 8 horas da noite, uma salada, depois uma carne, talvez um arroz, mas uma dieta mais balanceada, sem gorduras, sem ser tão pesada à noite, e demora pelo menos uns 40 minutos para ir dormir. E me conta depois como vocês vão se sentir. Para trabalhar, para produtividade, para relacionamentos com os amigos, com as pessoas, para ficar mais esperto para andar na rua e sexualmente. A diferença é gigantesca. Sim. Né? Ou seja, por isso que eu falo que a sexualidade ela deveria ser olhada por todas as áreas. Legal. Né? Por exemplo, o psiquiatra, a gente toma muito cuidado, né? Eu sempre converso com o psiquiatra quando ele está dando remédio para o meu paciente. Ou um antidepressivo, ou uma medicação para dormir, né? Ou ansiolítico, porque tudo isso também vai afetar a vida sexual. Sim. Vai bloquear, ou vai fazer mal, ou vai fazer bem. Só que a gente tem que tratar o que é a doença primeiro. Então, assim, todas as áreas, né? Principalmente da medicina e do bem-estar, vão ter uma ligação com a sexualidade. Ou seja, vão ter um reflexo, vai respingar de alguma maneira no comportamento sexual. Legal. Você falou que todo médico deveria perguntar, né, sobre Isso. saúde sexual. Por que não pergunta? Ah, porque aí mexe com a intimidade deles também, né? É por isso que eu estava falando, né? Que algumas, hoje em dia, a maioria das faculdades de medicina tem essa matéria, né? Que é medicina sexual. Então, todo médico tem a obrigação de, pelo menos, saber encaminhar um paciente para o profissional específico. Não é assim em todas as áreas. Se você vai no clínico geral e o seu paciente está com problema no joelho, você não vai encaminhar ele para o ortopedista? Sim. Né? Então, assim, se você é clínico geral e você teve essa matéria na sua faculdade de medicina sexual, você aprendeu a, pelo menos, a ouvir este paciente. Você não tem a obrigação de trabalhar a sexualidade dele. Legal. Até porque pode mexer com a sua sexualidade, é intimidade, você não quer trabalhar aquilo, não quer falar daquilo. Mas é importante você, na anamnese, saber se isso está afetando negativamente a vida emocional dessa pessoa para encaminhar ela.
olha, eu vou te encaminhar para uma sexóloga ou com um sexólogo. Olha, eu tenho um psiquiatra amigo meu que também é sexólogo. Vai bater um papo com ele, te encaminhar. Pronto, você não tem que resolver. Então, é por isso que eu digo, por quê? Porque isso afeta a nossa vida, né? Afeta a vida na educação dos filhos, né? Você fica mais irritado, mais tranquilo, quando você tá bem com você mesmo, quando o seu relacionamento tá mais saudável, né? Legal. Legal. E aí, Gogô, Top, mais alguma? top, não. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então. Falando. Você já falou aqui, mas acho que isso, como a gente está chegando na reta final, seria legal falar de novo. Fala dos benefícios, de novo, de uma saúde sexual para a vida como um todo, para a saúde como um todo, ou até também aplicado aos negócios. Enfim, você falou que palestra muito para empresas, né? Ah, legal. Então, assim, a sexualidade humana ela é construída, né? Ela não é só instintiva como os animais. Os animais chegou no cio, vão lá e, né, fazem o sexo para reprodução. A sexualidade humana ela é construída como? Com a nossa cultura, com a nossa educação, com a nossa individualidade, né? Eu vim de uma mãe e de um pai, de repente fui criada por outras pessoas. Então, assim, nós recebemos influência o tempo todo. E cada influência dessa que nós recebemos e o que nós vivemos vai influenciar na nossa vida sexual. E como a gente vai ser sexualmente, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que absorvo tudo que foi me ensinado e consigo viver a minha vida sexual de maneira satisfatória, com certeza isso vai refletir no meu relacionamento. Tanto no meu, que é o interrelacionamento, né? Que a gente fala que como eu me relaciono, o interrelacionamento é como eu me relaciono e como eu me relaciono com os outros, né? Então, se eu sou uma pessoa que estou bem sexualmente, que eu tenho as minhas satisfações sexuais, não importa se sou eu sozinha, eu comigo mesma me tocando, ou eu com outra pessoa, eu vou estar muito bem, muito mais animada e muito mais produtiva na minha vida, no trabalho, como eu disse, na educação dos meus filhos, no relacionamento com os meus amigos, se eu estiver reprimindo a minha sexualidade. O que é reprimir a sexualidade? Ou eu não estou vivenciando, ou eu estou vivenciando de uma maneira que eu não gostaria, né? Ou eu estou sendo, sei lá, abusada sexualmente, porque existem muitos relacionamentos que a mulher vive abusada, né? Ela está casada, mas ela não estava querendo ter sexo. E ela tem por obrigação. Ela acha que ela não consegue sair daquilo. Putz. Então, ela tem um relacionamento que não é saudável. Horrível. Então, imagine viver dia a dia num relacionamento que não é saudável, não tem como isso não interferir nos seus outros relacionamentos. Então, uma pessoa que vive bem sexualmente com ela mesma, satisfeita com a maneira como ela escolheu vivenciar a sexualidade dela, ela é uma pessoa muito mais feliz ao se relacionar e ao trabalhar, ao produzir. Quando eu falo de produtividade, eu não estou nem falando só de quem trabalha fora, tá? Porque tem muitas pessoas que trabalham em casa e de dona de casa, como dona de casa, e são muito felizes, né? Então, assim, eu também não estou falando daquela que Sim. tem que ser o CEO da empresa para ser feliz. Mas que isso estimula a gente a produzir relacionamentos mais saudáveis, isso estimula. Legal. Obrigado, Má, pela sua parceria, companheirismo. Deixa seus contatos, né, sua clínica, etc, importante. Bom, obrigada, eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. E admiro muito o trabalho de vocês, tanto esse trabalho também quanto da pós-graduação, né? Estou sempre acompanhando. Legal. E sigo muitos profissionais que são daqui, né? Que eu respeito pra caramba. Legal. As minhas redes sociais, acho que é Marina Vasco. Eu mudei, antes era sexóloga Marina Vasco, mas eu mudei, acho que é só Marina Vasco hoje. No Instagram. E no Facebook é a mesma coisa. Legal. Tem telefone para a clínica, alguma coisa de contato? Tem. Deixa eu ver, Marina. Clínica 3672-4203. Legal. E a clínica fica em Perdizes, super de fácil acesso. Marina Vasco _. Então é isso, Marina Vasco _ no Instagram. Obrigado, Má. Muito Obrigada, legal. gente. Sucesso para vocês. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Tchau, tchau. pessoal.